que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, 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 despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir. Só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez no canal, dando prosseguimento, aos estudos. E hoje vamos falar sobre mais um preceito do Espiritismo, que é a reforma íntima. O que é a reforma íntima? E por que é tão importante para os espíritas buscarem essa reforma? Como vocês devem ter visto no vídeo, da musiquinha que tocou, é importante que a gente busque melhorar, que a gente busque mudar para que possamos ser seres humanos melhores, que busquemos uma aproximação maior àquilo que Deus quer de nós. Então, o que é a reforma íntima? Como o apóstolo Paulo falou
em sua carta aos Efésios, né, no capítulo 4, basicamente é a transformação do homem velho, carregado de tendências, de erros, de corrupções, de tudo aquilo que desagrada a Deus, no homem novo, que é aquele homem que vai seguir os ensinamentos e os preceitos de Jesus, aquela pessoa que vai tentar se aproximar da essência básica que é Deus, porque afinal de contas nós fomos criados à imagem e semelhança dele, mas nos corrompemos ao longo das nossas existências. Então, para que possamos nos aproximar novamente dele, é preciso que passemos por uma reforma, por uma mudança. Então, como disse Paulo, é a transformação do homem velho no homem novo. É trocar atitudes erradas por corretas, erros por acertos. Fazer o melhor que formos capazes, sempre pensando no bem maior. E se perguntar todos os dias: eu fui melhor hoje? Eu fui o melhor que eu pude hoje? Ou será que algumas coisas ficaram pendentes? Será que algumas coisas eu deixei a desejar? No Livro dos Espíritos, né, na parte do conhecimento de si mesmo, na pergunta 919, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos responderam: um sábio vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, autoconhecimento é a chave para a reforma íntima. Quanto mais nos conhecermos, maiores as chances de nós efetuarmos mudanças em nós. Porque é óbvio, você só vai procurar um médico se você se achar, se sentir ou se perceber doente. Se você acha que você está sadio, se você acha que você está bem, você não vai procurar um médico, você não vai procurar ajuda, você não vai procurar socorro, você não vai procurar um tratamento para a sua enfermidade. Então, o primeiro passo para a reforma íntima é o autoconhecimento. É nós nos reconhecermos com problemas, reconhecermos nossos erros, reconhecermos nossas falhas, reconhecermos aquilo que precisamos melhorar. Porque só a partir do conhecimento de si mesmo, só a partir do reconhecimento das nossas falhas, dos nossos vícios, das nossas paixões e de tudo aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento, que atrapalha a nossa evolução no nosso caminho para sermos pessoas melhores, né? Só a partir da identificação e do reconhecimento das falhas é que vamos partir para buscar melhorá-las. Então, o espírita e a reforma íntima. Segundo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. A gente entende que quando a gente se torna espírita, não vamos virar santos de um dia para o outro. Não há milagre, não há magia, não há nada fora do normal, fora do comum ou sobrenatural. O primeiro passo é reconhecer os problemas, identificá-los. Opa, eu sou uma pessoa egoísta? Eu sou uma pessoa vingativa?
A gente precisa conhecer a nós mesmos, conhecer nossas falhas. E aí a gente busca essa transformação moral. Não é de um dia para outro, não é de uma noite para outra que esse processo vai acontecer. Pode levar anos, décadas, séculos, por que não dizer. Mas o importante é darmos sempre o primeiro passo. Mesmo que a caminhada seja muito longa, e nós sabemos que ela é. Mas existe um ditado que diz que uma caminhada de 10.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Então, o caminho para a reforma íntima também tem que começar no primeiro passo. E o primeiro passo é o reconhecimento dos nossos erros e das nossas falhas, né? É fazer sempre uma autocrítica, né? E a gente tem que buscar os reflexos que nós temos, aquilo que nós mostramos para as outras pessoas. Acumulado há milênios, com uma força descomunal, esse nosso reflexo nos dirige ao ponto da maioria das nossas escolhas serem tomadas pelo processo do automatismo. Nós recebemos influências ao longo de nossas existências, né? Criamos hábitos, atitudes e respostas imediatas a determinados estímulos, a determinadas provocações. E aí chegamos a um ponto em que não pensamos mais na hora de responder ou de tomar determinadas atitudes. Elas se tornam automáticas. E aí, para que a gente quebre isso, a gente precisa reconhecer. E quais são alguns casos desses reflexos? Por exemplo, quando nós temos o interesse pessoal contrariado. O que acontece? Ficamos magoados com as pessoas que contrariam os nossos interesses, que não agem da maneira que nós gostaríamos ou queríamos que elas agissem, né? Quando nós somos feridos por alguém, nós penetramos no melindre, ficamos melindrados. Quando somos ameaçados, nós tombamos na insegurança, ou às vezes até na revolta, na vingança. Quando somos traídos, né? Caímos também na revolta, na vingança, naquela coisa do antigo olho por olho, dente por dente, né? E fizeram comigo, eu vou dar o troco na mesma moeda. Quando nós somos lesados, queremos também lesar o outro. E aí o que nós conseguimos com isso? Conseguimos criar sérios problemas para nós mesmos. Ódio, vingança, rancor, nada disso faz bem ao ser humano, nada disso faz bem ao nosso espírito. É preciso nos livrarmos disso. É preciso que aprendamos a controlar nossas emoções, nossos instintos e esse nosso automatismo de resposta, porque isso nos prejudica e pode nos prender numa teia de ódio, de vingança, de rancor, que pode levar séculos para que possamos nos livrar. É possível mudar? É possível nos livrarmos disso? Com certeza. Com certeza é possível. Mas é preciso ter determinação, ter vontade diante de nós mesmos. Porque essa luta não é contra ninguém. É contra nós mesmos. É contra o nosso interior. Por isso que o nome diz reforma íntima. É algo que ninguém pode fazer por nós a não ser nós mesmos. E nosso pior inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. Porque com as nossas atitudes, nós criamos outros inimigos fora. E aí fica muito mais difícil. Então nós temos que combater isso dentro de nós mesmos. Temos que ter esta vontade, ter determinação, ter compreensão e respeito também para com o próximo. Entendendo que somos seres falhos. Somos seres que têm problemas graves, sérios.
E os nossos irmãos, os nossos próximos, né, não são diferentes de nós. A única coisa que pode acontecer é eles terem problemas ou defeitos diferentes dos nossos. Mas isso não quer dizer que eles sejam melhores ou piores do que nós. Porque todo ser humano, todo espírito em processo de evolução tem problemas. Tem arestas que necessitam ser aparadas. Tem vícios, tem ódios, tem revoltas que precisam ser abrandadas e, se possível, desfeitas. E para isso nós precisamos desenvolver novos hábitos, né? Hábitos, o desenvolvimento de novos hábitos vai constituir, então, a terapêutica, né, para os nossos impulsos egoístas. É aquilo que vai nos ajudar. Porque quando a gente identifica o problema, opa, se cada vez que alguém me diz uma coisa assim, eu respondo dessa maneira e isso não está bom, eu vou precisar me vigiar. Para quando alguém fizer novamente a mesma coisa, ao invés de responder no automatismo, como eu fazia, pensar, respirar e dar uma resposta diferente. Ou não responder, preferencialmente, né? Então, vou dar alguns exemplos de como a gente pode trabalhar isso. Treinando a empatia, tentando se colocar no lugar do outro. Se ele me agrediu, por que será que ele fez isso? Será que ele de repente não está sofrendo? Às vezes sofrendo até mais do que eu. E uma forma dele se colocar ou se sentir numa posição melhor é agredir, é ferir, por insegurança, por qualquer outro motivo. O aprendizado de saber ouvir. Porque a gente geralmente não sabe ouvir, né? Ou quando a gente ouve uma determinada coisa apenas, a gente já responde na mesma moeda, sem ouvir o todo, sem entender o problema, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que o outro está sofrendo, ou o que o outro já sofreu ou passou para chegar na condição em que se encontra agora, né? O cultivo do respeito à vida alheia. Toda e qualquer vida é importante. Toda e qualquer vida é valiosa. Então nós temos que respeitar a vida do outro. A cautela também no uso das boas palavras dirigidas ao próximo. Se não queremos ser feridos, não devemos ferir. Se não queremos ser agredidos, não devemos agredir. Então é importante ter cautela no uso das palavras que dirigimos ao próximo. Porque se a outra pessoa não está na mesma condição que você, se a outra pessoa não faz uma análise crítica de si mesmo e está buscando melhorar como pessoa, qualquer fagulha que você jogue, que você lance, vai provocar um incêndio. E esse incêndio vai queimar você também. Precisamos ter sensibilidade para lidar com os dramas humanos. Somos pessoas que apontam o dedo com muita facilidade, não é? Mas é importante lembrar que quando apontamos um dedo para alguém, existem 4 voltados para nós mesmos. Então a gente tem que entender que todo ser humano é um processo diferente. Todo ser humano passa por seus dramas. Todo ser humano carrega seus karmas. Não é fácil. E como não é fácil para você, você tem que entender que também não deve ser fácil para o outro. Principalmente pelo nível de evolução, porque nós, seres humanos, estamos aqui na Terra ao mesmo tempo, durante o mesmo período, mais ou menos, né? Mas cada um de nós está num nível de evolução diferente. Então, dentro da nossa casa, na nossa família, não estamos todos no mesmo nível de desenvolvimento, no mesmo nível de evolução espiritual, né? Alguns estão mais evoluídos, outros menos evoluídos. Então, é necessário que tenhamos o quê? Caridade e compreensão para com os outros.
Só dessa forma poderemos esperar que os outros tenham caridade e compreensão para conosco. Aqueles que estão mais evoluídos que nós, né, vamos desejar que eles sejam caridosos para conosco. Então, para isso, temos que ser caridosos com aqueles que estão menos evoluídos. Então, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, né, no nosso grupo social, até no nosso grupo religioso, nós vamos entender que são pessoas em estágios de evolução diferentes, que têm entendimento diferente das coisas. Então a gente tem que ter essa sensibilidade para entender que cada um tem o seu próprio drama pessoal e cada um está num nível de evolução diferente. E as atitudes de solidariedade também, efetivas e renovadoras. Temos que ser amorosos, temos que ser solidários, temos que buscar ajudar. Então, dessa forma, nós vamos criar novos reflexos. E que reflexos são esses? O do interesse universal. A gente sai do eu, a gente sai do nosso umbigo para pensar no todo, para pensar no próximo, para pensar nos outros. E quando a gente consegue dar esse passo, a gente está dando um passo a mais em direção à nossa reforma íntima, em direção a nos tornarmos seres humanos melhores, a evoluirmos um pouco mais como espíritos e seguirmos um passo a mais na caminhada daquilo que desejamos. Então, o processo da reforma íntima, ela começa principalmente pela educação, que é um ponto comum, né, no labor iluminativo de todos nós. Educação é trazer à luz uma ideia. Vem do latim, da palavra educare, que significa levar para fora, fazer sair, extrair, tirar. Filosoficamente, é fazer a ideia passar da potência ao ato, da virtualidade à realidade, ou seja, da sua concepção à sua realidade. À luz dos conceitos espíritas, educar é ir de encontro aos germes da perfeição que se encontram potencializados na alma desde a criação. Então, todos nós temos esses germes da perfeição em nós. Como? Porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se somos criados à imagem e semelhança de Deus, se Deus é perfeição, nós também somos. Esses germes também estão em nós. Como eu disse no início, eles apenas foram corrompidos. E através do processo da reforma íntima, nós vamos buscar reencontrá-los e trazê-los para fora. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. E o segundo passo é o conhecimento. É aprender, é saber, é estudar, é buscar se informar sempre, para que esses germes da perfeição possam ser potencializados, na nossa alma e possam vir à tona através da nossa mudança de comportamento. E como educar? Ou como nos educar? E o primeiro passo é realizar questionamentos a nós mesmos, tá? Por exemplo, com que intenção eu pratiquei tal ato? Eu só estava revidando? Eu estava querendo me vingar? A intenção era só agredir o outro porque ele me agrediu? Qual foi minha intenção? Qual a intenção a dizer algo a alguém? Será que aquilo que eu disse àquela pessoa vai fazer bem a ela? Ou será que aquilo que eu disse vai provocar sentimentos ruins naquela pessoa? Vai magoá-la, vai feri-la? Vai fazê-la se sentir inferior? Então, qual foi a minha intenção? Foi simplesmente informar ou foi causar uma reação ruim? Que sentimento em mim estava por trás daquele determinado acontecimento? Por que ódio, rancor,
em relação àquela criatura? Por que eu tenho ou desenvolvi um sentimento ruim em relação a uma pessoa? Isso foi porque ela me fez algo? Ou foi algo que brotou simplesmente em mim do nada e eu odeio? Porque as pessoas falam em ódio com tanta facilidade, não é? Às vezes com mais facilidade do que falam em amor. Então por que eu nutro um sentimento ruim em relação àquela pessoa? Qual a razão desse meu sentimento em circunstâncias como a que eu experimentei nessa situação? Qual sentimento nos impulsionou nessa ou naquela situação? Por que motivo aquela pessoa agiu assim comigo? Será que ela agiu mal realmente? Ou ela apenas reagiu a algo que eu tenha dito ou feito em relação a ela? Que motivações levam alguém a fazer o que fazem? Quais as motivações que essa pessoa tem? Então é importante que façamos esses questionamentos, né? E o segundo passo, depois disso, é imprescindível admitir o que sentimos. É reconhecer mesmo o que sentimos, de verdade. Porque você não precisa, quando você começa no processo de reforma íntima, você não precisa falar aos quatro ventos aquilo que você descobriu a respeito de você. Mas você não pode mentir para você. Não precisa publicar nas redes sociais, no jornal, anunciar na televisão, eu sou uma pessoa assim, assado, eu reajo dessa maneira ou daquela maneira, eu desenvolvo sentimentos ruins por motivos fúteis. Mas é imprescindível que, uma vez entendendo isso, a gente comece a admitir aquilo para nós mesmos, sem medos e sem subterfúgios de defesa. Eu sou egoísta, mas também as pessoas... Não é isso. Eu sou egoísta. Admita para si mesmo. Eu sou uma pessoa que deseja o mal ao outro. Mas é porque as pessoas... Não. Admita. É você com você mesmo. Se olhe no espelho e se identifique. Porque nós nos conhecemos. A gente se conhece. A gente sabe aquilo que a gente é. A gente sabe aquilo que a gente pensa. A gente só não admite. E nem pensa nisso, porque não é legal. Mas se estamos num processo de buscar uma melhora, temos que admitir para nós mesmos. Porque só a partir daí a gente vai conseguir mudar. E a gente tem que fazer isso com muita consciência, com muita tranquilidade e com muita responsabilidade sobre nós mesmos, para que não penetremos nos meandros da fantasia. Porque aí a gente pode entrar nessa de, eu quero descobrir tudo aquilo de ruim que eu tenho de uma hora para outra, num momento só. E aí vai começar a fantasiar e criar coisas que não são reais. Então tem que ser consciente, tem que ser racional. O grave equívoco é que muitos lidadores da nova revelação acreditam que renovar é angelizar. É se santificar de um momento para o outro. E como eu já disse, não é isso que se quer e não é dessa forma que acontece. É um processo gradual. Se autoconhecer, identificar os próprios defeitos, os próprios erros, isso leva tempo. Exige maturidade, conhecimento. Então não tenham pressa, mas deem o primeiro passo. Então nunca esqueça que mais importante que a severidade da disciplina com as nossas imperfeições é a alegria que devemos cultivar com os nossos pequenos triunfos e as nossas tenras qualidades. Alegria é a fonte de motivação e bem-estar todos os dias. Então, quando você identifica um defeito seu e você luta e batalha para vencer aquele defeito, é importante ter alegria com a vitória, né, da disciplina das nossas imperfeições. Hoje eu fui provocado a um ponto extremo quase, mas não revidei, não respondi,
É uma vitória. E a gente tem que se alegrar com ela. Isso é importante. Não apenas se penalizar. Nossa, eu sou isso, sou aquilo, sou assim, eu tenho 1001 defeitos. Ok, mas eu estou buscando melhorar, eu estou buscando evoluir. Então, a cada passo, a cada vitória, a cada conquista, é necessário alegria? Sim. Porque é isso que a espiritualidade maior quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Que a gente busque mudar. E que a gente vá mudando pouco a pouco, gradativamente. É galgar um pouco, um passo de cada vez. Na questão 909, no Livro dos Espíritos, Kardec ainda perguntou: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os espíritos responderam: sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então os espíritos disseram isso. É possível vencer as más tendências? Sim, é. E eles afirmam, às vezes, com pouco esforço. É o mínimo que se pede. Mas por que não acontece, então? Por que não se faz? Porque não há o desejo. Primeiro que não se auto-reconhece ruim. A grande maioria das pessoas se acha santo, perfeito, maravilhoso. Então, como eu disse, para a gente buscar o caminho da reforma, a gente tem que se reconhecer doente, né? E a partir daí buscar, com um pouco de boa vontade, a gente consegue. Gradativamente, como os espíritos disseram, às vezes com pouco esforço. Basta que exista um pequeno esforço e a gente consegue alcançar aquilo que a gente quer. De acordo com o livro de Hermance Dufour, pelo médium Vanderlei de Oliveira, o processo de reforma íntima é, por certo, demorado e delicado. Necessita de determinação e interesse permanente daquele que o abraça para que o alcance bons frutos. Então não é para começar e parar. O saldo positivo exige exercício de paciência, tolerância, desprendimento, perdão, compreensão e amor nas relações humanas. Então, é um processo gradativo. E para terminar, eu trouxe uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz: aprofunda-te no autoconhecimento, redescobrindo-te. És conforme te elaboraste na sucessão do tempo. Então vamos lembrar que ninguém nos fez com os nossos defeitos que temos hoje, com os vícios que temos hoje. Somos assim, estamos assim, porque nos fizemos assim ao longo da sucessão do tempo. Então, para que a gente possa virar essa história, é o que depende única e exclusivamente de nós, como disse Joana. Aprofunda-te no autoconhecimento. E a partir daí, a gente consegue caminhar com as graças de Deus.